Nessa questão envolvendo dinheiro e dinheiro público, a gente vai falar agora sobre o BNDES, porque as concessões de infraestrutura e o setor de saneamento são os principais responsáveis por turbinar os desembolsos do BNDES. Segundo a Folha, alguns especialistas e representantes da indústria afirmam que o crescimento também se deve a novas linhas de crédito para a infraestrutura. Em entrevista à coluna da Folha, o presidente do banco, Aloísio Mercadante, reforçou que o BNDES vai bater recordes nominais de desembolso em 2023, com 23 bilhões e 900 milhões de reais. Estava vendo essa notícia hoje na Folha. Muito interessante a destinação do dinheiro do BNDES nesse primeiro ano de governo. E prioridades: infraestrutura, principalmente em relação a transportes, e saneamento básico, o que me parece muito bom, porque a gente está vendo o dinheiro público destinado para o desenvolvimento sendo utilizado exatamente para o desenvolvimento, a sua finalidade principal do BNDES. Até peguei aqui alguns números interessantes. O setor que mais recebeu dinheiro foi da infraestrutura. O segundo setor foi da agropecuária. O terceiro, a indústria. E, por último, o comércio e serviços. Aí eu estava pegando quem foi o cliente do BNDES que mais recebeu dinheiro em 2023. O primeiro é a concessionária do Bloco Sul para o projeto de ampliação e manutenção de aeroportos concedidos, então 2 bilhões e meio. A segunda é Iguá, Rio de Janeiro, para o pagamento de outorga por concessão de saneamento, ou seja, dinheiro para saneamento básico. Terceiro, o Estado de São Paulo pegou dinheiro do BNDES para a implantação da linha laranja do metrô. O quarto, também Águas do Rio 4, para ampliar e reduzir perdas em saneamento, e aqui alguns outros, mas todos esses muito ligados ao setor de infraestrutura e de saneamento básico, dois problemas que a gente precisa resolver no Brasil se a gente visa desenvolvimento, né? A gente está vendo, Ricardo, agora o BNDES sendo usado para o que de fato precisa, que é desenvolvimento econômico e social? Nelson, exatamente. Esse é o papel do BNDES. Esse é o papel do BNDES, ajudar a desenvolver a indústria, o comércio, os grandes gargalos que nós temos no Brasil, e ao longo desse ano, pelo que nós estamos vendo nos balanços agora, foi isso que fez o BNDES exatamente o que nós esperamos. É importante também ressaltar aqui que, por exemplo, a concessão de aeroportos foi feita na gestão passada. A concessão de aeroportos foi feita na gestão passada, os blocos se organizaram e para poder então operacionalizar e fazer as melhorias que foram colocadas lá na concessão lá atrás, agora buscaram dinheiro do BNDES e o BNDES foi parceiro. E isso é muito importante para o Brasil. Faço votos que o BNDES continue nesse caminho no ano de 2024, apoiando o desenvolvimento. Tem vários segmentos, vários gargalos no Brasil, como o setor de logística, por exemplo, que precisa de recursos e que está na mira do BNDES, inclusive para receber aportes, que a gente mantenha os financiamentos dos grandes projetos de desenvolvimento aqui no Brasil para que a gente consiga sentir e perceber as melhorias no nosso país. Nesse ponto, o BNDES está de parabéns, realmente fez um trabalho que era o trabalho que era esperado por nós brasileiros. A gente tem uma crítica muito grande, né, Ale, em relação à política desenvolvimentista na economia, né? Eu, particularmente, acho que isso não deve ser a prioridade, não deve ser o plano de fundo, não deve ser presente como a grande salvadora da economia. Mas acho importante termos algum meio de favorecimento para o desenvolvimento de alguma forma. E o BNDES, por muito tempo, foi criticado por emprestar seu dinheiro para obras acontecendo no exterior. Daí há quem diga, defendendo, mas são para empresas brasileiras, então você está gerando riqueza para o Brasil. Só que o desenvolvimento não é só econômico, é também social. Então a gente tem que ter também a ideia de gerar emprego durante a obra e para que depois essa obra sirva para continuidade do desenvolvimento, como, por exemplo, é o caso do metrô de São Paulo. Você desenvolve, tem obra, tem alguém que está sendo contratado para trabalhar numa obra gigantesca como essa, mas depois a obra vai ficar continuando servindo ao desenvolvimento. Para quê? Para o transporte dos outros trabalhadores, para tudo que a gente precisa em relação ao transporte. Você concorda que o BNDES tem que ter um protagonismo para esse tipo de trabalho no Brasil, principalmente, para que as obras fiquem e sirvam para os brasileiros? Não, concordo perfeitamente. O que aconteceu no passado era justamente porque essas grandes empreiteiras que foram envolvidas na questão da Lava Jato
elas tinham patrimônio, tinham garantias e muitas delas já vinham com garantias internacionais desses projetos. Então, era muito mais fácil emprestar para ela porque elas já tinham, já tinham um cadastro. Era um cadastro que era fácil ser aprovado, então automaticamente suas linhas eram aprovadas. Então, para o BNDES era prático. Eu chegava lá, o Mão do Hebraico chegava lá, eu saía o dinheiro porque eu já dava minhas garantias. Eu já saía com um pré-projeto. Qualquer projeto que se apresentasse com garantias, automaticamente sai. O que eu vejo que falta no BNDES é uma questão lógico, fazer o fomento no Brasil é essencial. Primeiro, como você mesmo colocou, Koba, a obra que traz, qualquer obra que nem saneamento, infraestrutura, elas sendo alocadas dentro do Brasil, ela vai trazer benefício para toda a região que foi implantada. Há uma melhoria de qualidade, principalmente em saneamento. Saneamento é um investimento muito cruel, porque os prefeitos acabam não fazendo, os governadores acabam não fazendo, porque não dá voto, porque ela é tudo subterrâneo. Então é uma obra que você gasta bilhões e automaticamente ela nem aparece. Porque é um resultado que você vai, a pessoa no seu dia a dia, ao puxar uma descarga, usar uma água na sua torneira, ele só percebe nos primeiros momentos. Depois fica uma rotina, ele acaba não dando esse valor. Então é uma obra cruel, mas ela traz um benefício muito grande em questão de qualidade para essas famílias. E eu acho que uma coisa que eu falaria aqui para o nosso presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, faça linhas para o pequeno, médio empreendedor. Esses precisam, é tão difícil você conseguir tomar uma linha no Banco Central. Mas precisa de garantia. Mas se ele não tem uma garantia, tem que criar uma espécie, como foi feito a questão do Pronamp no governo do Bolsonaro. O Pronamp praticamente a Receita Federal levava em conta o faturamento da empresa e você tinha suas garantias lá dentro e o próprio banco liberava. Era uma linha tão rápida de ser aprovado, e o BNDES tem essa função também. E o BNDES ficou tão distante do pequeno e do médio, só fica dos grandes, mas muito grandes. Então parece que é aquele banco intocável, que a gente nunca vai chegar, e ele tem tanto para fazer. Olha, se você pegar a questão do Sebrae, você vai ver o número de empresas, de micro e pequenas empresas, como cresceu no Brasil, e elas não têm acesso a esse crédito tão fácil que poderia ser, né? Deveria ser fácil, mas é tão difícil. Ô Vilela, você acha que a gente precisa começar a pensar o BNDES também como um parceiro das frentes de empreendedorismo, exatamente para atender essa sugestão do Alê, para tirar o BNDES simplesmente como um financiador de grandes obras, né, de mega obras? Esses números que eu falei aqui, os principais clientes do BNDES são concessionárias, que são gigantescas, o próprio estado de São Paulo, que é gigantesco. Mas se a gente tivesse também o BNDES em alguma frente de empreendedorismo, a gente poderia começar a aquecer a economia exatamente na ponta da linha, né? Para aquele que mais precisa, aquele que tem dificuldades de crédito em um banco convencional, por exemplo. Eu concordo totalmente, Koba, até porque nós temos hoje no Brasil, o maior empregador é justamente a pequena empresa, a microempresa, a média empresa. Então, é importante que o Estado, ele olhe com bons olhos, especialmente esses que acabam sendo os grandes empregadores e que acabam tendo muitas dificuldades de crédito. Sobre esses dados apresentados pelo BNDES, eu gostaria de também colocar 2 pontos, viu, Koba? Um deles é que, veja que dos principais, de todos os principais, você pegar a lista completa, mais de 90%, dos 10 primeiros, 9 são. A única exceção ao que eu vou falar é o estado de São Paulo, que é um estado robusto. Mas se você pegar a lista completa, você vai ver o grande predomínio de quê? De empresas concessionárias de serviços públicos, que são o quê? São empresas privadas. As empresas públicas de serviços públicos não estão pegando recursos no BNDES. E por que não estão pegando? Porque não tem condições, não tem capacidade, não é fácil pegar recurso no BNDES. Você precisa ter a empresa saudável, estruturada, a documentação em ordem e, infelizmente, no Brasil,
Quando a gente fala das empresas públicas de saneamento, a gente tem empresas que, na sua esmagadora maioria, não tem capacidade nenhuma de operar. Por isso que, para que a gente atenda às metas do marco do saneamento, é fundamental que haja um incremento ainda maior no processo de concessões, o que foi, não digo paralisado, mas o que de alguma forma o governo atual tentou, porque tentou criar embaraços para que acontecesse. Outro ponto que eu acho importante a gente destacar nesse cenário é que, muito embora você tenha um avanço, o fato é que o BNDES ele ainda empresta muito menos do que emprestava nos primeiros governos do Lula. É um número muito menor e que talvez seja maior do que os anos anteriores, até por uma questão evidente. O país vinha de o mundo vinha de um contexto de pandemia. Então, você ser maior do que os últimos anos, o Brasil de 2015 para cá viveu uma crise profunda gerada pelo governo Dilma e logo depois em seguida veio a pandemia. Bom, desse jeito é brigar com bêbado, né? Não tem muita chance de dar errado, né? O pico, você está falando aí dos anos anteriores, o pico foi exatamente em 2010, quando a gente tinha mais de 3 vezes mais do que estamos desembolsando agora, sendo desembolsado pelo BNDES. Agora são 14 horas e 29 minutos e quem está na rádio vai para um breve intervalo. Quem está aqui com a gente vai ouvir agora o Bellucci falar sobre isso. Pois é, Kobayashi, como vocês colocaram de forma perfeita, eu só acrescentaria a questão da concessão, né? Como você falou que as maiores são as concessionárias, né? Exato. Que pegaram os maiores valores. Você vê para quem é quem vai executar esse contrato de concessão, como ele é maravilhoso para a empresa, né? Você pega o aeroporto e você ainda financia via governo no BNDES. Então, para a empresa é maravilhoso, mas concordo integralmente que deveria se facilitar para o pequeno e médio empresário e empregador, que é quem de fato emprega no Brasil. Essas mega obras, além de tudo, elas costumam ter juros muito mais baixos, né, do que o praticado para o pequeno e médio empresário que acaba sofrendo com isso. E naturalmente ficamos felizes com essa notícia, saneamento, infraestrutura, que de fato o BNDES deve investir, mas não podemos esquecer o passado do BNDES, que tem uma ficha corrida muito grande. Como vocês colocaram, financiar as empresas que muitas vezes acabavam fazendo as obras no exterior, fizeram muitas obras no exterior via BNDES, o que é bastante lamentável e a sociedade tem que ficar vigilante, porque pode acontecer de novo, só saberemos futuramente com eventuais investigações. E dívidas que não foram pagas, né, Bellucci? E não foram pagas, né? Com garantia. O famoso calote, né? E só uma coisa, como se você colocar que o mercadante fala que bateu o recorde de 23 bilhões, nós temos que colocar que 10 bilhões veio para São Paulo. Então, ele só tem 13 aí que ele fez por aí. 10 já veio para São Paulo desses 23. Então, contrapondo com 300 nos primeiros governos Lula. Então, a diferença. Só 10 veio para São Paulo para a obra de infraestrutura do metrô. Agora, esses 13 aí, ele só trabalhou em 13. Precisa ver se também não são frações mais altas. Então, se você olhar, está segmentado em 2, 3 blocos. Mas isso é interessante a gente ver também, porque mostra, de certa maneira, uma habilidade do Estado de São Paulo. Não digo propriamente do Tarcísio, claro que muito em razão dele ser o governador, mas porque as obras de metrô têm uma continuidade ao longo dos anos. É um que tem a ideia, outro que lança o edital, outro que... Enfim, é uma sequência de governos trabalhando na obra de metrô. Mas comparando com o próprio Distrito Federal, com o metrô de Brasília, por exemplo, que é incomparavelmente pior do que o de São Paulo, não é? Isso mostra que São Paulo, de certa maneira, ainda alcança um protagonismo a nível nacional com essas obras do metrô, que é o melhor do Brasil. Não, e ainda tem uma situação que o pessoal reclama muito, questão das empresas de trem e da CPTM e questão do metrô, mas lembre-se que o que nós transportamos diariamente é mais de 8 milhões de pessoas. É mais do que é mais que muitos países. Só no transporte são mais de 8 milhões de pessoas que utilizam o transporte da CPTM e metrô. Então, é muita gente. Então, assim, é lógico que o estresse do transporte se dá, há uma ruptura em questão de manutenção, lógico, são 8 milhões de pessoas. E a gente sabe o impacto disso quando a gente vê greve no metrô de São Paulo, no metrô e no trem, né? Os especialistas falam que um dia de greve no metrô e no trem gera um impacto financeiro para a cidade gigantesco, porque é a gente que vai deixar de produzir, menos serviço, menos comércio, até saúde é impactada, tem isso também, né, Russo? Quando a gente... Desculpa, Russo, eu não tinha visto. Por isso que quando você tem paralisação política,
né? Como a gente viu recentemente em São Paulo, você cria um prejuízo tremendo para toda a sociedade. O que eu acho que é importante a gente ressaltar aqui muito é que o BNDES é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. E investir para o desenvolvimento econômico e social no Brasil deve ser a prioridade agora, tendo em vista que a gente, como já falou aqui, tomamos calote de metrô na Venezuela, de Porto em Cuba, e eu acho que essa não é a nossa prioridade. E esse foco de investir para o desenvolvimento econômico e social no Brasil é a prioridade. Mas é uma coisa, às vezes a população não entende muito bem isso por falta de educação financeira, né? De conhecimento técnico. Às vezes eles não sabem que quando pegam um empréstimo no banco, eles estão pagando juros altíssimos ou fica devendo cartão de crédito, que é aquele juros rotativo, pior ainda.